Viva, boa tarde. Na última sexta-feira de cada mês por esta hora, a economia motiva a abordagem de quem sabe. Bem-vindos de novo ao Festa de Contas, André Barreto, Cristina Pedra e Paulo Pereira. Este é considerado já um momento de análise séria e saudável e o confronto de ideias começa sempre, habitualmente, com um número. Permitam que eu hoje entre na conversa, até porque há uma boa causa, e escolhi o 7, não do CIR, mas Do dos James 7 Bond. mil que dependem do Banco Alimentar. Um número que consta, aliás, do diário desta sexta-feira, num contexto particular, um contexto que apela à nossa solidariedade. Arranca hoje a campanha Saco e cabe-nos a nós contribuir para este momento que representa já 23% dos donativos, num valor estimado de cerca de 100 quilos por cada um destes 7 mil que dependem da nossa boa vontade. Fica esta introdução. Sei que os três do fecho também são solidários e por isso faz todo o sentido ter esta partilha. A Cristina Pedra tem outro número, o 457. É verdade, no Diário de Notícias desta semana, vi, 21 de novembro, mais concretamente, vi que este era o número de processos pendentes, do Estatuto Maior Acompanhado que está no Tribunal da Comarca e é um tempo de resposta e terminação muito longo, em média 6 meses, quando tudo indica que estes processos não deveriam ultrapassar 3 meses. Este número de processos tem vindo a aumentar. Só este ano o diário dava conta de um aumento de 250%. E o que é o Estatuto Maior Acompanhado? Em primeiro lugar, é um estatuto para proteger e salvaguardar os interesses do adulto que não está em condições. Em 2018 acabou o regime de interdição e inabilitação e, portanto, as pessoas, ou por uma situação de idade, ou por alguma situação de demência, distúrbio mental, o que for, têm que ser protegidas na sua gestão, no seu património, nos seus bens, e fico extremamente preocupada quando vejo o Ministério Público dar conta que o prazo médio de 6 meses é essencialmente porque há uma falta de articulação entre os serviços, em especial a segurança social, mas também a saúde. E, portanto, há que parar e ver como é que pode haver uma articulação, como é que pode haver uma colaboração entre as instituições para que esta situação, que é extremamente perigosa, em primeiro lugar, para aqueles que já não têm vontade própria, sejam protegidos. O André Barreto traz meia dúzia. Trago meia dúzia. Eu tive algumas dúvidas relativamente a onde começar com este tema, porque me arriscava a ser considerado obeso, o que era um manifesto exagero, porque eu sou só gordo e ia trabalhar para ser gordinho. Mas Ahm, praticas exercício. com muita frequência e não vou lá. Mas enfim, eu fui nadador durante 12 anos da minha vida, um desporto que levei de tal forma a sério que hoje em dia não sou capaz de entrar numa piscina. Exerci funções na Associação de Natação da Madeira durante um mandato, que aliás ficou marcado para mim, pelo menos por um episódio, o episódio do gás. Acabou o Hum. dinheiro e não havia como aquecer as piscinas da Penteada, o que será paradigmático relativamente àquilo que eu vou dizer a seguir. Mas por ter sido nadador, se eu seguisse a lógica que devia ser defendida, devia ter ficado muito contente quando se começaram a construir aquelas piscinas todas pela ilha, todas feitas com estudos de viabilidade económica e financeira. E com o argumento sempre presente nestas coisas, já se sabe do impacto na economia e no turismo da região. Mas a verdade é que não fiquei e manifestei-me, aliás, bastante contra, sendo que posso afirmar hoje, com toda a convicção, que foi mais um erro, mais um dispêndio tonto de dinheiros públicos, que se prolonga no tempo com episódios relacionados com a dificuldade que existe em manter este tipo de infraestruturas em condições que se vão repetindo
embora com maior descrição, porque falta de água quente na piscina do Corral das Freiras não tem o mesmo impacto que tem na na penteada. penteada. No caso do golfe, que é do que eu quero falar, e que agora parece ter sido redescoberto, ainda vamos saber porquê. Vou ao que me choca, para além desta convicção de que será uma péssima utilização do dinheiro dos nossos impostos, o que só por si bastaria para falar disto. Vou ler o que disse o Sr. Secretário das Obras Públicas. Não restam dúvidas de que o Golfo é um pilar estratégico para o turismo da Madeira e um segmento de mercado a acompanhar. Fim de citação. Eu não sei a quem é que não restam dúvidas, mas só conheço três pessoas que as não têm e uma delas é o professor Cavaco. Com todo o respeito, convidava o Sr. Secretário a verificar duas questões. A primeira, o plano estratégico para o turismo, mandado fazer por alguns que hoje são seus colegas de governo, um deles Secretário. presidente, um secretário, colega, outro presidente. Que, aliás, dizem estas pessoas, está numa fase muito adiantada de implementação e só eu é que não sei onde. Mas nesse plano definem-se quais os tais pilares estratégicos. E eu fui procurar, e fui procurando, e não há lá referência ao Golfo. Eh, e não há, porque não podia haver, porque esta atividade não é compatível com o tal macroproduto que o dito plano define como sendo o nosso da Madeira, que é a natureza, e esta é a segunda questão que eu convidava o Senhor Secretário a que fosse verificar. É preciso que se perceba. O golfe artificializa a paisagem, cria superfícies artificiais que substituem habitats naturais, sendo o caso da Ponta do Pargo paradigmática a este nível, eu depois posso explicar porquê, e modela o solo de forma significativa e impactante. O golfe sorve enormes quantidades de recursos hídricos que devem ser usados para preservar ecossistemas naturais, não esquecendo nunca que aquele verdinho não se mantém sem a utilização intensiva de fertilizantes, herbicidas e pesticidas, que depois ainda têm a agravante de entrar pelas linhas de água e que depois entram pelas ribeiras e pelas zonas costeiras. Portanto, natureza e golfe só se for natureza morta. Eh, e para assassinarmos às postas, nada como ter um total de 6 campos de golfe, sendo 6 o tal número que eu hoje trago, ehm, que enfim, que é paradigmático relativamente à incongruência entre aquilo que se estuda, que se diz que se implementa e que depois o tempo leva a que se vá fazendo. E ainda aqui vamos. Paulo Pereira, não sei se jogas golfe, Não, mas o teu não. número é o 2. O meu O dois, teu direito. direito. Dois tem a ver. Eu escolho o dois porque, como homenagem aos dois despedimentos que houve na BBC durante este mês e que é o símbolo perfeito de que os mídias tradicionais se tornaram. Gigantes moralistas a apontar o dedo às redes sociais enquanto eles próprios espalham desinformação com o selo institucional. O que é que aconteceu? Descobri-se, provou-se que a BBC fez uma série de montagens em vídeos de discursos de Donald Trump quando do Capitólio. E depois, em outras, também de cenas dos alegados massacres e fomes de Gaza, fiz montagens criando informação completamente oposta àquilo que realmente acontecia. Negócio, e descobri-se. E descobri-se o escândalo que as pessoas tiveram que assumir. Durante décadas, a BBC foi uma catedral de imparcialidade. Hoje, o que acontece é que a catedral passou a ser um centro comercial. Vende opinião como se fosse verdade e vende propaganda como se fosse jornalismo. E quando o público descobre os truques, vão pedir desculpa e culpam o Facebook e o TikTok. Isto é a delícia da coisa. Os mesmos mídias apoiados por governos e subsídios públicos são os primeiros a dizer que quem espalha fake news são as redes sociais. Quando uma corporação estatal e manipula informação, isso chama-se editorial.
Depois veio o Salvador Europeu, aqui com uma bandeira, até temos uma bandeira de um eleito local, não pela região, mas, como é dito muitas vezes, mas um local eleito, que também anda muito com esta bandeira, que é a regulação das redes sociais, e ontem conseguiram aprovar a questão das redes sociais, os miúdos com menos de 16 anos têm que provar que são proibidos de aceder a redes sociais, a Comissão Europeia, o Grande Comitê Comunista decidiu isso. Portanto, toda a gente vai ter que ter uma desculpa para ser identificação digital. Porque como é que se pode provar para um computador que tem 16 anos, independentemente do o resto? E então, sempre em nome da verdade, da segurança, e a história diz que quando esquece de proteger a verdade, o que quer é proteger a sua versão da verdade. E no fundo, estas duas dimensões não são um problema, elas são uma revelação e mostram que a narrativa dominante que aí não são só as redes sociais que mentem, e que não são só os utilizadores que propagam boatos. O mainstream também mente, mas mente com gravata, orçamento público e moral superior. Por isso o número 12 é simples. Dois despedimentos, o Tim Davie e a Deborah Turners, e duas verdades desconfortáveis. Os mídias tradicionais perdem credibilidade e agora querem censurar a concorrência. Porque controlar a informação é sempre mais fácil do que merecer confiança. Eu escrevi este texto há uns dias e, curiosamente, numa televisão, no canal regional dos muitos que há, eu vi no telejornal um senador Mas a espalhar esta semana a dizer, um senador. a dizer que a inflação na Madeira é causada pelo AL porque as pessoas que vão que vêm, ficam em AL, ou mais ou menos são ralé, isto é a minha interpretação livre, vão aos nossos bares, aos nossos restaurantes, às nossas mercearias, aos nossos supermercados, empolando os preços dessas coisas, enquanto os clientes do hotel, como têm categoria, comem coisas e bebem coisas superiores que o normal, que a rala madeirense não come, portanto não faz concorrência aos produtos que os madeirenses normalmente comem, por isso influenciam positivamente a evolução dos preços. Portanto, mais fake que isto, e depois isto é a natural propagação da carneirada nas redes sociais, acharem que sim, e porque tem uma pitada de boa vontade, tem uns argumentos meio simplórios, e cria-se aqui através do canal de mainstream, uma, mais um prego na nossa economia, que é uma coisa que eu vou-te falar a seguir. Só não percebo uma coisa, desculpe. Diz. Como é que. Eu não como é vou que- reagir ao editorial do Paulo Prado. Não, é bastante bom, diga-se de passagem. Eu não percebo a relação entre. A não ser que quem trabalha na BBC sejam crianças com menos de 16 anos, eu não consigo perceber como é que se retira uma conclusão do episódio, ou dos vários episódios do BBC, a proibição de acesso às redes sociais por parte de crianças com menos de 16 anos. Não é Não, não. correlação, são coisas separadas. É a culpa das redes sociais, do mundo estar mentiroso. Então regula-se. Regula-se proibindo censurar. Mas os miúdos mentem, é isso? Só os miúdos é São que alvo mentem. de. São alvo de. Ah, coitados. São influenciáveis. Então, Mas se verem a BBC já não são Não, influenciáveis. Não, ok. até porque dificilmente alguém nessa idade vê a BBC. Achas que não? E via, era o que via, era o que via, era o que a gente via aqui com toda miúda. No Português víamos Marrocos, com Canárias. muita arroz. Via-se a BBC que dava desta primeira. Sim, mas é uma excelente reflexão, que daria um bom debate no próximo ano, que é o ano 150 do Diário. Estás convidado para partilhar essa visão, apesar de nós também sermos bastante duros em relação às redes, nomeadamente quando fazem contrafação. O espalhar das verdades e das narrativas, eu acho que é um direito. Contrafação, ou seja, aplicar marcas para ter credibilidade na passagem da informação, é que é mais perigoso, sobretudo porque há uma tendência, as pessoas contactam com o que vem, mas nem sempre clicam. E isso pode gerar, de facto, complicações, como tivemos aqui um senhor que foi dado como autor de uma zaragata num restaurante bar aqui do Funchal, quando estava sossegado em casa,
porque alguém brincou com, por sinal, a nossa imagem da internet, a imagem gráfica do diário, e criou Notícia. uma notícia. E o caso está em tribunal. Curiosamente, a lei de imprensa não protege os meios de comunicação social a este nível. Teve que ser por os direitos de autor na linha da contrafação que se conseguiu meter o processo. Mas pronto, fica um parênteses. Vamos aos temas do fecho de contas para este mês de novembro, já com cheirinho a festa. A Cristina Pedra aborda a revisão do Código do Trabalho num contexto em que se prevê uma greve no dia 11, também à custa da nova lei laboral. Pois é. Então, em primeiro lugar, a alteração ao Código de Trabalho e da lei avulsa é importante, é necessária e tem de ser feita. E com este disclaimer logo de entrada, dou o mote. E exatamente porque vão ser alteradas mais de 100 normas, vai ser refundado o Código de Trabalho, pelo menos é proposta como está hoje assim, ela não vai ficar assim. E há algumas coisas também que são imbecis, são as tais normas lebre, é para deixar cair, nomeadamente, Normas de lei, é um é um termo. termo meu, vale o que vale, mas é Há para um deixar livro. cair. Exatamente, e por exemplo, os contratos a termo passarem de 2 para 3 anos, isto não faz sentido nenhum, não dá segurança nenhuma, aumenta a precariedade. Um empregador não precisa de 2 anos para saber se gosta ou se não gosta de quem está a contratar. Agora, o que é que acontece em Portugal? São os contratos a termo que são uma forma encapotada de tentar ter trabalhadores, exatamente porque é quase impossível despedir. E, portanto, agilizando os despedimentos ou criando condições para quem, com condições objetivas, não tem reciprocidade do posto de trabalho que ocupa, então é a necessidade de atuar nos despedimentos e nos fundamentos para o despedimento e não em prolongar contrato a tempo. Isto é uma completa tontice, mas acredito que seja para deixar cair e, portanto, esta não acredito que passe. Nem sequer que o governo a queira implementar. Mas vamos lá ver o que é que está em questão. E já agora também, indo mesmo ao núcleo, eu acho que já era previsível, quando se altera 100 normas, que quando se altera uma, primeiro, CGTP nunca assina nada e, portanto, só se estivessem doentes e a carecer do Estatuto Maior acompanhado, é que poderiam sequer estar na sala quando fará assinar. Mas a UGT não. A UGT é razoável, tem sido sempre um elemento, aliás, os trabalhadores social-democratas estão na UGT, tem sido sempre um parceiro nas negociações. Mas também era previsível que tivesse que ir para uma greve, depois já vamos ver o que é que despoltou esta greve, mas ela existiria sempre. Feito isto, um primeiro-ministro e uma ministra do Trabalho teriam que ter ido mais longe. E greve por greve, pois vamos enfrentá-la, mexendo inclusive no despedimento por inadaptação. E não está nenhuma proposta nesta matéria e nesta norma. É um despedimento que não funciona, é preciso dar formação vezes sem conta, é preciso mudar para baixo e para cima, para o lado, etc. E, portanto, a verdade é se um trabalhador está inadaptado e mesmo com recurso a alguma formação, que não pode ser eterna no tempo, não há possibilidade de se adaptar, pois tem mais é que ir embora. E aqui eu penso, Portanto, não basta aquela salvaguarda de haver contrato provisório de 6 meses. para mim, tudo isso caía. E, portanto, ou há fundamentos para provar a inadaptação, e é mesmo despedir, e vamos às compensações, às almofadas sociais, porque os nossos impostos é para fazer as almofadas sociais. O subsídio ao desemprego não é para estarmos aqui a criar postos de trabalho artificiais e dizer aos empresários vão arranjando forma de pagar aquilo que não funciona. E, portanto, eu lamento que esta revisão não tenha ido mais longe do que vai. Então, onde é que isto vai? Primeiro, flexibilização dos despedimentos por justa causa.
em especial nas PMEs, entendendo-se e vendo-se na proposta de lei que PME é aquele que tem menos de 250 trabalhadores. Hoje, como é que isto funciona? O empregador envia uma comunicação a indicar este intuito ao trabalhador, tem que já enviar provas, documentos probatórios que imputa ao trabalhador e tem que indicar diligências, nomeadamente testemunhas por cada factos, três testemunhas por cada facto relevante, tem o dever de audição, tem que comunicar a Comissão de Trabalhadores se existir, tem que informar o sindicato se o trabalhador estiver sindicalizado. Enfim, é um processo longo, formal, que leva imenso tempo e assim se vai brincando às relações laborais. E, portanto, é verdade também que este processo extremamente formalista também garante alguns direitos e escrutínio ao trabalhador no caso de um despedimento porventura ilícito. A nova proposta acaba com isto tudo, com grande parte destas obrigações. A empresa pode avançar logo para o despedimento sem ter de apresentar este karma e esta processão. E sem ter de ouvir até o trabalhador. Pois há os tribunais para dirimirem as situações. Ora, a empresa pode avançar logo para o despedimento, a proposta não tem que ser escrutinada pela Inspeção de Trabalho, Direção de Trabalho, pela ACT, portanto é logo um processo rápido, e a empresa deixa de estar obrigada, e aqui é muito importante, a reintegrar o trabalhador, mesmo que não exista justa causa. E vamos lá ver. Quando uma empresa despede, não há dúvida que as relações laborais entre colegas, entre chefias, não voltam a ser mais E é iguais. pior nas pequenas empresas, porque as pessoas têm que conviver umas com Em as outras. especial nas pequenas e médias empresas. Ora, é natural que se pague uma indenização à parte, suplementar, maior, mas que acabe a relação laboral. E isso hoje não é possível. Portanto, é uma nota importante. Depois há outras situações, nomeadamente créditos de horas de formação, subsídio de Natal, subsídio de férias, que hoje o trabalhador não pode prescindir destes valores. E no futuro pode. Pode considerar que o valor que aceita para indemnização inclui tudo isto. E neste momento fala-se de um valor de indemnização e depois pagam-se estes valores à parte. Aqui pode haver algum problema, que pode haver uma coação, pode haver, há algum risco, mas a verdade é que está lá plasmado. Esta norma há uma norma que é revogada, portanto, o código, a proposta do código fala em que é possível remissões abdicativas, portanto, abdicar destes valores. Eh, Pode existir um despedimento, na lei atual, nós podemos despedir, coletivamente ou individualmente, mas durante 12 meses não podemos recorrer ao outsourcing. A nova lei diz, ok, as empresas têm que ser ágeis, pagar o que for em cada momento, assim como hoje há muitas empresas a pagar muito acima do salário mínimo, há outras que pode haver momentos em que tenham até que pagar muito menos, ou até despedir. E, portanto, passa a ser possível despedir e recorrer ao outsourcing. Ora, as duas centrais sindicais avançam para a greve geral, que já não existia há 11 anos, eu penso que a última foi na altura de José Sócrates, e Não, mas claro. eu acho que houve em 2018 com José Sócrates. Sócrates estava preso. Estava. Ele devia Sim. estar, mas Curiosamente, numa semana em que voltou a aparecer nas televisões claro, em, Entalar. em modo entrevistado, claro. Não, sempre agressivo. sim. Entalou já o Marshall. E sempre a dar a prova de que tudo fará para prescrever tudo o que ele fez. Eh, Aqui, a lei da greve, também é interessante ver, e eu confesso que tenho adormecido a maior parte das vezes, mas os candidatos e as entrevistas dos candidatos presenciais e presenciáveis. Gouveia Melo diz já que vota politicamente a lei, portanto vai como ele a seguir se fosse Presidente da República, porque o veto político passa uma vez, mas não passa a seguir, Claro. mas enfim, dá um sinal de vida. João Coutinho Figueiredo promulga imediatamente. Ventura, nem sim nem não, à boa maneira, logo se vê o que é que ele ganha em cada caso. E aqui, a Ministra do Trabalho tem mantido reuniões bilaterais com as centrais sindicais, as confederações patronais,
E está marcada para o dia 10 de dezembro uma reunião com os parceiros sociais e esta vamos estar mesmo muito atentos. Sendo que o primeiro-ministro já decidiu integrar as próprias reuniões e, portanto, penso que é necessário também entrar. A grande questão é, vamos ter uma guerra ou uma negociação? Eu gostaria que fosse, vamos ver o peso que os sindicatos têm. Vamos lá ver. E ainda tem? É isso que vamos ver. Nós, num dia de greve, perdemos rendimento. Não há nada que se sinta no dia seguinte. O que é isto de alterar o banco de horas, colocar o banco de horas, que os próprios trabalhadores pedem? Portanto, se não existir razoabilidade da entidade patronal, amanhã não me dá jeito porque dá-me jeito de ir pôr a minha mãe ao aeroporto ou ao hospital. É isto o banco de horas, é por consenso que as partes aceitam e alternam. Isso é feito hoje. Pôr na lei é de uma hipocrisia dos próprios sindicatos se abanarem com isso. Aumentar os contratos, já deixei a minha posição bem clara. A flexibilização do despedimento com justa causa é importante. E estas reformas têm que ser feitas numa altura de pleno emprego e de grande rendimento. O que é que Montenegro diz? Mas vão fazer greve agora em que os salários têm aumentado acima de qualquer país da OCDE? Vão perder rendimento? Ora, ele está com um discurso que é politizar, pelo menos é a leitura que eu faço, a greve. Mas a verdade é que não estamos a falar em reduzir ordenados, não estamos a falar em algo que se sente e se materializa. Os sindicalizados, muitos vão aderir à greve, mas e os outros? Nós temos um Código de Trabalho que é fundamentalista, formalista para aqueles que têm trabalho, que estão no quadro do pessoal. E é a coisa mais precária para aqueles que não estão no quadro do pessoal. Como é que se vai posicionar? E eu penso que eh, o grande ponto de interrogação é que força tem os sindicalizados e os não sindicalizados. E vamos ver. Espero bem que isto não seja uma guerra, porque seja perdida, até porque é necessário uma profunda reestruturação, da lei laboral. Da greve para as taxas, que podem até ser motivo para outras greves. O Os André Barreto, empregadores, desta feita, traz as taxas para as rentacar. É quase um fetiche. Eh, mas Taxas, só pode. taxas é contigo. taxas causam-me urticária. Depois fiquei a pensar que se calhar troquei, eu devia ter posto como Tamagotchi número 2, mas o Paulo tinha 2 no número, adiantou-se e eu fiquei tramado, então troquei aqui a coisa porque eu queria mesmo falar disto numa perspectiva. Já estás a deixar cair uma Eu fiquei taxa. nervoso. Que é um bocado aquela que eu acho desta situação. Abriu-se com a taxa turística a caixa de Pandora, e cá vai disto agora nos carros. Não interessa se o isto é efetivamente uma taxa ou um imposto. Eu confesso que eu não vejo, no caso dos carros, onde está a contrapartida para. A resolução do problema de trânsito. Essa, a contrapartida. Que é o aumento? Agora, tu disseste isso sem A rir. redução Tu disseste isso também. sem rir, treinaste bem. Ele agora tem tido este tipo de Tá abordagem. bem, está mais É para forte. baralhar Tá mais forte. a audiência. Não interessa que possa ser dupla tributação, relembro a questão do IUC, como aliás eu também acho que acontece com a taxa turística, que diz servir entre outras coisas para a limpeza urbana, quando já existem taxas e encargos municipais para esse efeito. Mas enfim, não interessa, sobretudo mais este atestado de minoridade passado aos empresários do setor, que afinal podiam estar a cobrar mais 2 euros por dia aos seus clientes e não o sabiam. Sendo que agora vão passar a fazê-lo, mas para entregar ao Estado, eu só não sei se recebem também 5 cêntimos, como nós, pelos serviços de cobrança. Não interessa retirar-se mais valor à economia para alimentar uma máquina, e isto eu digo com toda a clareza. Ineficiente, preguiçosa, devoradora de recursos e incumpridora das suas obrigações. E isto não interessa a ninguém, porque amanhã há que arranjar um lugar para mais um prémio e, portanto, a coisa vai andando sempre assim, sem se ver qualquer tipo de resolução. Ah, Mais uma vez, isto é um bocado aborrecido de se dizer, sem qualquer lógica que não seja a do saco fiscal em que continuamos a viver.
aquilo que eu temia ser uma das consequências da taxa turística, repito-me, está aqui e veio para ficar. Porque a receita é simples e prática, o inglês vai pagar. Mudam-se as regras a meio do jogo e que se dane quem investiu com uma determinada perspectiva. Pior, não se previram as regras antes do jogo começar e depois, ó tio, epá, desculpem lá, mas não pode ser assim afinal e troca de as alterar sem aviso nem apelo nem agravo. O que é interessante nisto é que também não são eles que cobram, não são eles que ouvem as reclamações. Quem paga não vota, quem vota não sente e ainda dá para fazer um brilharete a fingir que está a ser feito para tratar e resolver estas questões como que o Paulo dizia que são criadas, claro, por estes chatos destes turistas que agora vêm para aqui aos magotes passear nas nossas estradas e estacionar nos nossos lugares. Eu acho, eu sinto quase vergonha alheia quando leio estas notícias. E acho triste esta incapacidade que nós temos em, em revoltar-nos quando não é o nosso calo que é pisado. E neste caso eu estou à vontade. A Não taxa dos tens nenhuma renta-cars, renda, eu não cara. tenho nenhuma renta-car, portanto não me pisa cá nenhum. Mas sinto, está o senhor das renta-cars a falar e depois está um gordinho também aqui a fazer o seu caminho contra isto e ninguém se revolta, ninguém se chateia, caramba. Acho, enfim, feito feitiço. Não sei se se lembram, veio-me à memória, que a forma que foi usada em tempos para justificar ou criar bom ambiente em torno da taxa do audiovisual foi criar um concurso que dava um dinheirinho, que era Não me lembrava. qualquer coisa reganha a taxa. Sim. Mas desse género, portanto, provavelmente pode acontecer algo semelhante para suavizar mais uma taxa. Ia-te fazer uma pergunta sobre isso. Esta não é uma vingança, salvo seja, por não haver taxa turística regional? Eh, Uma vingança do governo que tem não, esta é hipótese. a seguinte. Ainda vai haver essa. Mas tu tens alguma dúvida? Olha, que dia é hoje? vinte e Hoje, oito de 28. novembro de 2025. André Barreto afirma, com toda a convicção, que vamos ter taxa turística regional. Um exclusivo TSF. Paulo, tu trazes como tema algo que tem um toque regionalista, não economia, mas economia, à moda da Madeira. Mas a economia é como umas pessoas de referência se referirem, e eu sempre achei que eles deram uma forma estranha ou regionalista de se dizer economia, mas depois agora, após longa reflexão, percebi que não, que a economia a que certas pessoas referem é realmente uma coisa diferente de economia. E isso faz todo o sentido e ela existe na Madeira, Mas porque... manter-te-á como presidente da Ordem dos Economistas. Tento, enquanto lá estiver. Eh, porque economia é uma coisa que existe quando a economia não existe. A economia, a sério, tem uma lógica, tem uma coerência e tem incentivos. A economia não tem. E a economia é uma religião política. Eu vou dar três exemplos, não sei mais. Desculpa, deixa só dar a nota que a tua economia é com o C-U. Sim. Por quem ouve, pode ficar baralhado do que é que se está a falar. A economia no primeiro, o Governo Regional baixa o IRC e diz: fantástico, vamos deixar mais dinheiro nas empresas, porque isso gera investimento, bons salários, a possibilidade de os fazer crescer e riqueza. Corretíssimo. Mas quando se fala em baixar o IVA, já não pode. Não. As empresas vão ficar com o dinheiro e não vão passar para os consumidores. Vimos isso na restauração. Portanto, para investir, empresa confiável. Para repassar preços, é um gangster. É assim que a economia funciona. É uma ciência seletiva. Se o dinheiro fica no Estado, é progresso. Se o dinheiro fica com o cidadão, com a empresa, é exploração. Segundo exemplo, depois de 10 anos a resistir, lá parece que vamos ter o desconto do IRS dos 30% em todos os escalões. Portanto, aqueles dos mais altos, agora,
que representam 2 ou 3% Sim. dos contribuintes. E isto adiou-se durante este tempo todo, porque era justo que os que ganham mais paguem mais, que é uma coisa que chama-se progressividade dos impostos, que está na nossa legislação e Constituição, E se não me engano, Constituição. e que é muito defendido, mas que, curioso que é muito defendido também pelos economistas, mas depois, quando a Madeira recebe menos fundos de coesão e fundos europeus porque ficou mais rica, isso é uma injustiça. Então, vamos lá ver uma coisa: se penalizado por ganhar mais, é injusto para a região. Mas é injusto quando o trabalhador individual é a lógica perfeita da economia. Quando o Estado perde eficiência para o progresso económico da região, é trágico. Quando é a pessoa que perde, é justiça social. Terceiro exemplo. Somos aqui também pioneiros nas taxas do bem. Eu quis chamar as taxas do bem. Taxa para quem passeia nas levadas, taxa turística, taxa do rent-a-car. Todas elas para salvar o ambiente, o trânsito, a paz mundial e provavelmente até o clima. Mas quando a TAP quis aplicar uma taxa de Natal nos voos para a Madeira, aí gera um crime contra o povo, contra o turismo, contra a economia. É a economia. A taxa pública é uma virtude, a taxa privada é ganância. E esta é a essência da economia à moda da Madeira. A economia só funciona quando o Estado arrecada, decide e doutrina. E quando o privado faz o mesmo. Ei, é um perigo. A economia não é um modelo económico. É um manual de contradições com orçamentos e gravatas. No fundo, a mensagem é simples. Na economia, o Estado é sempre o herói, mesmo quando está errado. E o mercado é sempre o vilão. Não o da vila, mas o de vil. Mesmo quando está certo. A economia cria riqueza, a economia cria narrativas. Na economia, os incentivos importam, na economia só importa quem cobra a taxa. Apetece-me aplaudir de pé. O editorial número 2 do Paulo Forte. Pereira está forte. Fortíssimo. Apetece-me aplaudir de pé, exceto aquela... Não? É a segunda boca a gravatas que tu mandas, que é uma coisa E irrita-se que me levemente. aborrece, porque eu ando com elas por dever profissional. E amanhã usarás gravata ou não? Não, porquê? Amanhã é dia de baile na chupana. Não. Amanhã eu vou. Só Vais? não ter que entrar na segunda parte, é só isso, mais nada. Muito bem. Muito bom. Hoje estive com um nível aceleradíssimo. Deve ser pela hora. Exato. É a fome do Não, almoço. não, podemos... Mais uma Exatamente. fake news. Não, não. Mais uma fake news. Importa dizer, Assuma, assuma. devido ao bom ar da malta, estamos a gravar às 8 da manhã. Ora bem. Que é... Devia passar como uma fake news aqui lá dentro da minha hora de almoço. Não estamos em direto hoje. Aliás, o Fecho de Contas até sai num horário fora do contexto normal. Hoje é depois das notícias das 13, até porque tivemos durante a manhã uma abordagem ao valor da água, coisa que não se meteu, só bebemos neste Fecho de Contas que vai terminar com uma curta deliberação. O André Barreto abre as hostilidades. Eu delibero aulas de fiscalidade para totós, com resumos naqueles livros amarelos com letras pretas, que também existem para aqueles que não têm paciência para ler os maios, por exemplo, ou para quem quer. Ou para governar. Provavelmente também, se nunca apanhamos, damos sobre inglês, Windows ou guitarra, só para citar assim uns exemplos que me repente. Nestas aulas eu tentaria explicar coisas simples do género. Se eu não pago portagens, como se mantêm as vias rápidas? Se eu ofereço manuais escolares para todos, de onde sai o dinheiro para a respectiva aquisição? Se estabeleço os transportes públicos como gratuitos, quem vai arcar com os custos das deslocações de quem beneficia destas bordas? E terminaria com uma página a explicar quem é esse senhor governo que dá tantas, mas tantas coisas. Queres mesmo lançar esse manual? Adorava. Recomendo, então, já existem. Já existe e ninguém me disse nada. Onde é que se Debaixo- vai? Não, com esta versão. Não, com esta versão não. Ah. O Sebastião tem um livro que responde então perfeitamente a esta questão da última questão, É em útil. que é o Estado é uma grande ilusão em que todos querem viver às custas uns dos outros, sendo que é o Estado que vive à custa de todos.
É o grande máximo. Mas pronto, André, pensa nisso. Nos 150 anos do diário, pode ser que tu, como és nosso colaborador, aliás, como a Cristina e o Paulo, nós podemos lançar, Apoiam isso. apoiamos, temos todo o gosto. E o convite fica para a Cristina e para o Paulo também, se quiserem lançar Podemos um- tentar colaborar num capítulo. O das taxas fica para mim. Não, não, isso não. Não, mas é curioso, quando estava a ver a tua deliberação, lembrei-me que as tuas 400 e tal taxas, que habitualmente recordas, podem servir de justificação para tudo isso. Paulo, qual é a tua Bem, deliberação? a minha deliberação não tem nada a ver, não tem ou não tem, mas tem a ver com, nem com I, nem com E, economia. Mas tem a ver como hoje é o último programa que vamos ter antes do Natal. Lembrar, desejar a todos um santo e feliz Natal, que aproveitem as nossas tradições cristãs e madeirenses, o porco, a misa do parto, as noites do mercado, as famílias juntas, a mesa cheia e a alegria genuína de vivermos juntos. Porque lá fora a história é outra. Na Alemanha, na França e noutros países europeus, muitos mercados de Natal foram cancelados nos últimos anos por falta de segurança. Outros só podem acontecer com fortíssimas medidas de proteção, policiamento armado, barreiras de cimento, contra-ataques e viaturas e orçamentos enormes dedicados apenas a evitar que o pior aconteça. Enquanto nós ainda podemos celebrar o Natal como sempre foi, nas ruas, com música, com família e alegria, nos outros lugares começa a não ser assim em escala crescente. Por isso a minha resolução é simples. Usufruamos enquanto podemos ou enquanto nos deixarem. É verdade. Apesar de haver uma coisa nas festas, que é um pedaço incontornável, encontramos por vezes pessoas que não convidamos, né? Exato. Mas pronto, é Natal, é tempo de tolerância. Cristina Pedra, qual a sua deliberação para hoje? Sejam autênticos. E lá. E isto tem muito a ver com o que eu não gosto e que assisto todos os dias. Eu vejo na Assembleia da República, cá, nas entrevistas dos presidenciáveis, eh, toda uma grande agressividade, isto já cheira a aventura, não é aventura, isso também é uma aventura, ou Há um ventura. contágio, há um contágio. Sim, instabilidade, volatilidade, tão grande que quase que o anseio por um debate calmo, sereno, em que se possa ouvir trocas divergentes de opções e No fecho de contas. como no faz de contas, como na Mas taxa turística, Exato. hoje foi pacífico. mas é sempre. Mas às vezes há divergências aqui e já uma vez fiz essa Mas referência. debatemos e Saudáveis, explicamos, civilizadas, exatamente. claro. Eh, a Margaret Thatcher construiu uma imagem da Dama de Ferro. Ela construiu essa imagem, ela era assim. E eu fui ouvir umas declarações, uma entrevista aos anos 90, eu gosto muito dela, e ela dizia que só dá passos em frente, isto foi a frase dela, que não aceita dar entrevistas pessoais, ir a festas, abrir a casa, é intimidade, e portanto ela construiu desta forma a sua imagem. Há quem gosta, há quem não gosta, foi assim. O Isaltino Moraes é vê-lo nas rotundas, no Instagram, no TikTok, já correu o guia Michelin nos restaurantes todos de Pronto, Oeiras. diga-me antes, uma forma. Após agora passou para a farmácia. O Coutinho Figueiredo aqui eu fico pasmada. Então agora vai dançar ginga depois de um debate político? Tenha juízo. O que é isto? Vai ser como o Pedro Santana Lopes? Isto fica bem a um, não fica bem a outro, não bate. E, portanto, acabem já de pensar que ser fixe rende votos. Até rende. Mas o que é ser fixe? É ser ridículo? É completamente não bater a bota com a perdigota? E, portanto, não deixem de fazer coisas despropositadas. eh, Sim, isso pode bater certo com o Trump, mas não bate certo com outros que não é bom que vão por esse caminho. E, portanto, sejam autênticos e não tentem dar uma figura ridícula e também acalmem-se,
porque para alguma vez era bom que eu não começasse a dormir, mas ficasse entusiasmada com o fundamento e a dialética e não com o barulho ensurdecedor. Até porque a lógica tiririca nem sempre fica. Exatamente. Agradeço-vos a partilha das vossas reflexões bem densas e mediáticas neste fecho de contas. Nós voltaremos, se for possível, caso faça um intervalo entre carne, vinha de alhos e, e outros afazeres. Na última sexta-feira de dezembro, devemos ter nessa quadra uma horinha para partilhar as nossas visões sobre o ano que passa. Até lá, fiquem bem. Boas Um bom festas. Natal. Bom Natal.